Vamos medir a nossa mão desse jeito. Precisamos de fazer isso para que a manga passaria pela mão. 19 centímetros dá 34 pontos. Vamos montar 34 pontos nas agulhas. Vamos começar a fazer a barra com o ponto meia esticado. O primeiro ponto eu vou fazer junto com aquele fiozinho curto, é o ponto tricô. Depois, passa o ponto sem fazer com o fio atrás. Ponto tricô e passa o ponto sem fazer. Continue desse jeito até o final. Na segunda carreira, vamos fazer todos os pontos em barra 1 por 1 normal. Um ponto tricô, um ponto meia. Tricô, meia. Na terceira carreira, vamos repetir a primeira carreira. Um ponto tricô e passa o ponto meia sem fazer com o fio atrás. Na quarta carreira, vamos repetir a segunda carreira, que foi a barra 1 por 1 normal. Vamos fazer 10 carreiras no total, contando essas 4 carreiras que a gente acabou de fazer. Agora vamos falar sobre os aumentos. Precisamos de medir a circunferência do braço ou bíceps. A primeira manga vai ser a manga que eu vou fazer aqui no vídeo. E a minha circunferência do bíceps é 28 centímetros. 28 centímetros em pontos é 51 pontos. A diferença entre os pontos da mão e do braço dá 17 pontos. Vamos ver agora o intervalo dos aumentos. 34 dividindo por 17 dá exatamente 2 pontos. Então, a cada 2 pontos, eu vou adicionar um ponto. Por exemplo, vamos imaginar que esses são os 34 pontos e a cada 2 pontos vou fazer um aumento. Ok, agora vamos imaginar que você tem 30 centímetros da circunferência do seu braço. Eu peguei esse exemplo para mostrar para vocês como fazer os cálculos. E como a gente já fez antes, vamos ver quantos pontos tem em 30 centímetros. Nesse caso tem 54 pontos. A diferença entre a mão e o braço em pontos é 20 pontos. Vamos calcular agora o intervalo dos aumentos. E nesse caso, a gente recebeu um número não inteiro. Então, precisamos de fazer mais cálculos. Vamos subtrair 20 pontos dos 34 pontos. Deu o número 14. Então, 14 vezes nós vamos fazer os aumentos a cada 2 pontos. Desse jeito, nós vamos adicionar 42 pontos. 2 pontos da mão mais um ponto de aumento. E vamos ver quantos pontos sobraram. 54 menos 42 dá 12.
e a gente tem que dividir esses 12 pontos por 2. Esse número 6 significa que depois de adicionar 14 vezes 42 pontos, vão sobrar 6 pontos. Então, 6 vezes nós vamos adicionar os pontos, cada um ponto. Eu vou mostrar isso agora no gráfico. Então, vamos imaginar que esses são os 14 vezes, e a gente adicionou 14 vezes, né, um ponto. No total, a gente adicionou 42 pontos. Aí, depois sobraram esses 6 pontos. Então, a gente vai fazer os aumentos a cada ponto, né, 6 vezes. E isso dá 12 pontos que a gente precisa. E quando você já tem calculado o intervalo dos seus aumentos, vou mostrar como eu faço. Então, eu faço 2 pontos meia e depois eu pego a perna esquerda e faço mais um ponto meia, pegando o fio na frente. 2 pontos meia e depois pego a perna esquerda e faço mais um ponto meia. Esse é o ponto aumentado. E a cada 2 pontos eu vou repetir esses aumentos. Tá, no meu caso, eu precisava de ter 51 pontos e na próxima carreira vou trocar as agulhas. Agora é só fazer ponto meia até o fim da carreira. Aqui está o início da carreira e agora nós vamos distribuir a renda. Antes e depois do marcador, eu contei 11 pontos do cada lado, né? 11 pontos, depois eu fiz a renda e depois da renda eu tinha mais 11 pontos sobrado. Então, aqui, por exemplo, a trilha, o zigue-zague, mais uma trilha. E cada esse desenho tem 5 pontos, né? Entre os elementos da renda, eu deixei 3 pontos de meia. Aí, aqui sobraram 11 e 11 de ponto meia normal. Então, você pode fazer a sua distribuição da renda dependente do número dos pontos na manga. Vamos fazer a primeira carreira. 11 pontos de ponto meia normal. Depois, vou fazer a primeira carreira da trilha. Três pontos para separar os elementos. E agora vamos fazer a primeira carreira desse gráfico. Vamos fazer 3 pontos no ponto meia para separar os elementos. E aqui eu só puxei esses pontos para trás para não quebrar o desenho. Eu fiz um ponto daqueles 3 pontos e agora a primeira carreira desse gráfico.
3 pontos meia e a última trilha. E sobraram os 11 pontos. Na carreira do lado avessa, né, a gente faz todos os pontos em ponto meia, até as laçadas. No tricô circular, a gente não faz ponto tricô no lado avesso, a gente faz ponto meia no lado avesso. Então, a cada segunda, quarta, sexta, oitava carreira, vamos fazer o ponto meia. Vamos fazer a terceira carreira, 11 pontos. Depois, a terceira carreira desse gráfico, que são os pontos meia. Aí, na quarta carreira, fazemos todos os pontos em ponto meia. Vou medir quantos centímetros eu tenho feito. Deu 36 centímetros. No total, eu fiz 5 repetições do zigue-zague. Então, vamos fazer 2 mangas para depois juntar elas com o corpo.